que é escrever em notação científica. Como o nome está dizendo, notação é uma forma de escrever, de denotar, né, de representar. Científica, porque é utilizada nas ciências, né? Então, especialmente na física e na química, a gente trabalha com números ou muito grandes ou muito pequenos, e escrever nesse formato de notação científica é muito útil. Por exemplo, a distância média aproximada da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros. Vejam, 150 milhões de quilômetros, certo? Eu posso escrever esse número naquilo que nós chamamos de notação científica. Como é que ele vai ser escrito em notação científica? Numa forma muito simples. Um dos fatores tem que ser maior ou igual a 1, tá? Então tem que ser no mínimo 1 e no máximo, né? E não pode ser 10, então a parte inteira tem que ser no mínimo 1 e no máximo 9, enquanto o outro fator deve ser uma potência de 10. Então, olha só, 150 milhões, quantos zeros tem aqui? Nós temos aqui 3, 6, 7 zeros, então isso aqui é 15 vezes um número com 7 zeros, ok? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Ok? Muito bem. Agora, isso aqui a gente sabe escrever, né? Isso aqui é uma potência de 10. Isso é 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É 10 elevado a 7. Está perto da notação científica, mas ainda não é, porque esse número aqui da frente, ele não está nessas condições aqui de ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Ele é 15. Certo? Então, para ele ficar dentro das condições aqui, ele teria que ser 1,5, certo? Eu teria que dividir ele por 10. Então, isso aqui seria 1,5, só que para voltar no 15, ele teria que ser vezes 10, ok? 15, 1,5 vezes 10. E ainda eu tenho esse 10 na 7. Agora, juntando pelas propriedades, isso aqui é 1,5 vezes 10 na 8. Então, a distância da Terra ao Sol, que é 150 milhões de quilômetros, também pode ser escrito em notação científica, né? Importante, notação científica, como 1,5 vezes 10 na 8. Tá? Para a gente chegar direto aqui, vejam, eu teria que diminuir o meu número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ordens, tá? Dos 150 milhões. Para que o meu número fique maior ou igual a 1 e menor que 10, ele teria que ser 1,5, né? 1,5. Vejam que você diminuiu o seu número assustadoramente, né? Quantas ordens você diminuiu? 8 ordens, né? Ele estava aqui, você dividiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então, para compensar, se você dividiu, você multiplica por 10 na 8, você retorna um número, tá? Então, dá para ir direto sem fazer essa parte aqui, tá? Vamos treinar um pouquinho isso. Vamos pegar esses números aqui. A distância de Marte ao Sol é aproximadamente 228 milhões de quilômetros e pode ser indicada assim, 2,28 vezes 100 milhões, que é 2,28 vezes 10 na 8, tá? Então, por quê? Então, vamos escrever aqui, ó, 228 milhões, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Seria o mesmo que 228 vezes 10 na sexta já, tá certo? Mas aí esse 228 aqui, né, ficaria 228 vezes 1 milhão, que seria 10 na sexta. Mas daí esse número não está nas condições de notação científica, eu ainda tenho que dividir ele ainda 2 ordens, dividir por 100. Certo? Então, para eu compensar isso que eu dividi, ó, 2,28, eu dividi ele por 10, então por 100, que é 10 ao quadrado. Então, eu multiplico por 10 ao quadrado. E ainda tem esse 10 na sexta,
vai dar, então, 2,28 vezes 10 na oitava. Aqui, Netuno encontra-se a cerca de 4 bilhões e 500 milhões de quilômetros do Sol. Uau! Né? Então, ó, 4 bilhões, 500 milhões. Tá certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui seria 45 vezes 10 na 8, certo? Na 8 não. Deixa eu ver. 1, 2. Não, tá certo. Tá certo. 10 na 8. Só que esse 45 não está na anotação, teria que ser 4,5. Então, você tem que dividir por 10 ainda, uma ordem. Então, multiplica por 10. Aí, vezes 10 na 8. 10 vezes 10 na 8 é 10 na 9. Né? Quando eu estou na ordem dos bilhões, eu já estou na potência 10 na 9. Né? De 6, 7, 8, eu estou na classe dos milhões. Na classe dos bilhões é 9, 10 e 11. Né? Quando eu entro no 12, já é trilhões. Tá certo? Então, vamos treinar aqui um pouquinho. Por que eu tenho essas respostas aqui? Vamos pegar o item A. 2.300. Termina em 2 zeros, então seria 23 vezes 10 ao quadrado, que é 100. Mas aqui ainda não está em notação científica, então eu tenho que deixar 2,3. Então, eu dividi ainda mais uma ordem, então eu teria que, para voltar, multiplicar por 10. Se eu dividir por 10, eu multiplico por 10, fica tudo na mesma. E ainda tem esse vezes 10 ao quadrado, então vai dar 2,3 vezes 10 ao cubo, que é o que está aqui. Agora, olha com esse número aqui. É 0,00023, certo? Para eu ter um número na notação científica, eu teria que a vírgula aparecer aqui, tá? Então, eu teria que aumentar o meu número 1, 2, 3, 4 vezes. 4 ordens, certo? Então, se eu aumentei, então eu vou ter que dividir por, no caso, quantas ordens foi? 1, 2, 3, 4, por 10 na quarta. Certo? Porque eu multipliquei, eu aumentei o número 10, 4 ordens. Então, eu vou dividir aí, por 10 na quarta, que é diminuir de volta. E isso aqui é, então, 2,3 vezes, como essa potência está no denominador, é 10 na menos 4. C. Você tem 120 milhões. 120 milhões, é melhor você escrever primeiro com todos os algarismos, 120 milhões, assim é 120, assim é 120 mil, assim é 120 milhões, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso já é 10 na 7. E você ainda tem que ir mais uma vez, então, com 10 na 7 ainda dividindo aqui, fica 10 na 8. Agora o item D é 0,0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, 6, né? 1, 2, 3, 4. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, 12. Então, para ficar dentro da notação científica, eu tenho que ter aqui 1,2. Então, eu estou aumentando o meu número quantas ordens? Se já até aqui é 7, mais 1 é 8. Então, se eu aumentei, eu tenho que dividir por 10 na 8. E dividido por 10 na 8 é 10 na menos 8. Tá certo? Agora, vamos fazer o contrário, né? Nós temos o número na notação científica 4 vezes 10 na 5, certo? Isso é 4 vezes o 10 na 5 é 1, 2, 3, 4, 5. Então, 4 vezes 1 é 4. Então, 4 com 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse número aí é 400 mil. Ó.
B. 2 vezes 10 na menos 5 é o mesmo que 2 dividido por 10 na 5. E 10 na 5 é 1 com 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, eu tenho que deixar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, 0,1, 0, 0, 0, 0, 2. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? No C, 2,42 vezes 10 na 7. Né? Então, é 2,42, 10 na 7 é o 1 com 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, quando eu multiplico aqui, ó, por 100, certo? Aumenta duas ordens. Então, aqui, multiplicando por esse número aqui, né? Eu teria multiplicar por esse número grande, eu teria que deixar duas casas. Então, eu vou tirar 2 zeros. Ou pensar assim, para ficar 242, né? Então, eu aumentei, eu divido por 100, certo? Então, vezes esse outro número que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses dois aqui simplificam. Então, vai ficar 242 com 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Tá? Tá ali, ó. Opa, botei os zeros errados, né? O ponto errado. É 24 milhões e 200 mil. Deixa eu arrumar isso aqui. Arrumado aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora tá certo. Eu tinha feito só 24 e era 242, tá? E aqui no item D, né? Você tem 2,42 vezes 10 na menos 3, certo? Isso aqui, ó, se eu aumentar, fica 242, aí eu teria que dividir por 100, né? E 10 na menos 3, que é o quê? 10 na menos 3 é 1 sobre 10 ao cubo. Então, assim, 10 ao cubo é 1 sobre 1000, né? Porque é 1 sobre 10 ao cubo aqui. Então, fazendo essa multiplicação, fica 242, 2 zeros daqui com 3 daqui, fica 5 zeros. Então, com 5 zeros, você tem que deixar 5 casas. 242 já tem 3, 4, 5 e 0. Tá aqui.